Olá, eu sou Samuel Silva de Lima, aluno do segundo ano do Instituto Federal de Alagoas, Campus Batalha, e irei falar sobre o grande massacre de gatos. No livro O Grande Massacre de Gatos e Outros Episódios da História Francesa, a análise de episódios aparentemente insignificantes da história francesa tem como resultado a narração de momentos surpreendentes. Para isso é preciso revelar como os indivíduos atribuem significado e emoção à realidade social. A construção dessa perspectiva permite entender sua visão de mundo e a constatação de realidades multifacetadas, diversificadas e surpreendentes. Na apresentação da obra, Darton reafirma o propósito de deixar de lado a estrada principal da história intelectual pela análise conhecida como histórias das mentalidades ou história cultural. Enquanto o historiador das ideias esboça a afiliação do pensamento formal de um filósofo para outro, o historiador etnográfico estuda a maneira de como as pessoas comuns entendiam o mundo, não tentando transformar o homem comum em, em um filósofo e, e tenta ver como a vida comum exigia uma estratégia. Darton alerta os pesquisadores sobre os perigos do anacronismo. A falsa impressão de familiaridade com o passado desaparece à medida que o pesquisador se submete à devida peregrinação pelos arquivos. A pesquisa minuciosa dos documentos poderá conduzir o historiador à revelação de momentos significativos da história. Para Darton, a dificuldade ou impossibilidade de se interpretar um provérbio, piada, ritual ou poema do contexto pesquisado revela a descoberta de algo importante para a pesquisa. O autor examina as surpresas proporcionadas por uma coleção improvável de textos. Neste surpreendente trabalho, o autor analisa o relato do operário Nicolas Conte, que contou esta história numa narrativa que fez sobre seu estágio em uma gráfica da rua Saint-Séverin, em Paris, no final de 1730. Dormiam num quarto sujo e gelado, levantavam-se antes do amanhecer, saíam para executar tarefas o dia inteiro, tentando furtar-se aos insultos dos oficiais e aos maus-tratos do patrão. E nada recebiam para comer, a não ser as sobras. Pior ainda, o cozinheiro vendia secretamente as sobras e dava aos rapazes comida de gato, velhos pedaços de carne podres que não conseguiam tragar, e então passavam para os gatos, que o recusavam. Uma paixão pelos gatos parecia ter tomado conta dos gráficos, pelo menos entre os patrões ou burgueses, como os operários chamavam. Os gatos uivavam a noite toda no telhado do sujo quarto onde dormiam os aprendizes, impossibilitando uma boa noite de sono. E então eles começavam o dia num estado de exaustão, enquanto o burguês dormia até tarde. Revoltado com isso, com essa condição sobre-humana e com os privilégios dos gatos, os aprendizes resolveram endireitar este estado de coisas desiguais. Um deles rastejou pelo telhado até próximo do quarto do patrão e começou a uivar, de maneira tão terrível que o burguês e sua mulher não pregaram o olho. E então os burgueses ordenaram aos aprendizes que se livrassem dos gatos endiabrados, menos a Lacruz, a gata cinza, a gata cinzenta muito estimada pela mulher do patrão. Os aprendizes ficaram muito felizes e foram auxiliados pelos assalariados. Então eles caçaram todos os gatos da redondeza, e a primeira que mataram foi a Lacrise, a tão estimada gata da mulher do patrão. Os demais foram perseguidos e colocados em sacos. Sacos de gatos semi-mortos foram atirados ao pátio. Mais tarde, os trabalhadores da oficina se reuniram e ensinaram um julgamento com guarda, confessor e executor público. Os gatos foram julgados e condenados. Receberam os últimos ritos, depois foram pendurados em forcas improvisadas
O delírio de alegria, desordem e gargalhadas chamou a atenção da patroa, que logo suspeitou da execução de sua gata, fato negado pelos trabalhadores e aprendizes. O- os aprendizes se reuniram e, e reencenaram a matança de gatos várias e várias vezes. Os tipógrafos gostavam muito de reencenação burlescas de incidentes do dia a dia da oficina. Darton então pergunta onde que está a graça em homens adultos tomados por delírio de alegria, enquanto um adolescente reensina uma matança ritual de gatos indefesos. Este episódio, à primeira vista, sem importância para a reconstrução histórica da sociedade europeia do século XVIII, pode revelar pistas ou sinais bastante significativos para a análise social. Seguindo sua intuição, seguindo sua intuição e faro de pesquisador, Robert Darnton constrói uma análise indiciária surpreendente. O grande massacre de gatos não representou apenas a oportunidade de ataque indireto ao patrão e sua esposa. Por outro lado, os rapazes queriam restaurar um passado mítico, um tempo em que mestres e aprendizes trabalhavam em uma amigável associação. As versões literárias da crueldade com animais, especialmente os gatos, não constituíam um conjunto de fantasias sádicas ou autos de barbarismo de alguns indivíduos loucos no contexto da época. Este fato pode ser identificado através da investigação da literatura do início do século XVIII, Don Quixote na Espanha, e do final do século XIX, e no brilhante estudo Mikhail sobre a cultura popular da Idade Média e o Renascimento. O contexto de François Rabelais. No contexto de crenças e costumes que associavam os gatos à feitiçaria, aos poderes ocultos e aos aspectos mais íntimos da vida doméstica, o sexo, a fertilidade, a sexualidade feminina. A análise do massacre de gatos tornou-se um achado. Afirma que o relato de Nicholas Contant, embora subjetivo, não viciou a estrutura referencial coletiva, pois registra com propriedade os traços característicos do imaginário popular, das relações socioeconômicas e culturais da época e da região. Parece claro que os operários acharam o massacre engraçado, porque ele lhes proporcionou uma maneira de virar a mesa contra o burguês. A piada funcionou muito bem, porque os operários jogaram muito habilmente com um repertório de cerimônias e símbolos. Era um insulto metonímico feito através de ações, não de palavras, e atingiu seu objetivo, porque os gatos ocupavam um lugar de privilégio no estilo de vida burguês. Transformaram uma caçada aos gatos em uma caça às bruxas. Festival. Sempre que se cansavam de trabalhar, transformavam a oficina num teatro e reproduziam cópias. Os operários levaram seu gracejo à beira da reificação, do ponto em que a matança de gatos se transformaria numa rebelião aberta. Voltando à apresentação do livro, entendemos os significados da opção metodológica do autor. Darnton afirma que perseguiu a série de documentos que considerou mais rica e seguiu os indícios que apareciam. As características do método indiciário estão presentes em toda a construção teórica e metodológica do autor e possibilitou a elaboração de uma análise histórica sensível e racional.